Oi, gente, estamos ao vivo. Vamos começar a nossa live de hoje. Então, estamos aqui chegando. A Núbia já está aqui. Vamos esperar só um pouquinho para o pessoal começar a chegar. Estamos falando aqui do YouTube e do Instagram. Eu sempre me apresento porque pode ser que alguém entre aqui e ainda não me conhece, né? Então, eu sou a Leide, eu tenho uma filha com síndrome de Down e eu também sou advogada e faço esse trabalho aqui nas redes sociais de divulgar os direitos das pessoas com deficiência, porque eu acho que a nossa principal arma nessa luta pela inclusão é a informação. Então, toda a sociedade precisa saber sobre deficiência, sobre o direito da pessoa com deficiência, e principalmente os interessados, né, que são as pessoas com deficiência, suas famílias, e também os profissionais que lidam com a pessoa com deficiência, que trabalham, que atendem de alguma forma as pessoas com deficiência. Então, eu acho que essa informação, as informações a respeito desses direitos, do que é a deficiência, é essencial nessa nossa luta aqui pela inclusão. E como eu anunciei lá no Instagram, o nosso tema de hoje é essa última alteração aí que a gente já está rolando nas redes sociais sobre essas alterações que ocorreram no ICMS. Então, para quem ainda não sabe, as pessoas com deficiência têm direito a isenções de impostos na compra do carro 0 quilômetro. Alguns impostos são impostos federais, então eles são de competência da União, como o IPI e o IOF, e outros impostos são de competência estadual, como o ICMS e o IPVA. E esse imposto ICMS, então, é de competência dos estados. E cada estado poderia decidir se concede ou não essa isenção, porque é da sua competência. Mas isso tem algumas implicações, como, por exemplo, um estado concede a isenção e outro não concede. Então, possivelmente, pessoas que moram nesse estado que não concede a isenção, vá comprar o seu carro naquele estado onde há a isenção. E isso pode acontecer com uma maneira muito frequente e pode gerar uma guerra fiscal entre os estados. Então, para que não haja essa guerra fiscal, o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele legisla por meio de convênios, com a participação de todos os estados, de todos os secretários de fazenda de todos os estados e do Distrito Federal, para definir como serão essas isenções com relação ao ICMS. E então, há pouco tempo eu fiz um vídeo falando sobre a nossa expectativa de aumento daquele valor do carro, que desde 2009 não é reajustado. Então, o limite de compra do carro com isenção do ICMS em todos os estados é de R$70 mil. E havia um movimento das montadoras, por meio da Anfávia, que é a representante das montadoras, e também da ABRIDEF, que é a Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologias Assistivas para Pessoa com Deficiência. Então, havia um movimento dessas entidades para que esse valor fosse alterado, justamente porque ele não atende mais a algumas deficiências, porque algumas pessoas precisam de carros maiores e as montadoras estão alegando que não dá mais para vender esses carros, mesmo tirando aqueles dispositivos lá que eles tiram daqueles modelos que são destinados para as pessoas com deficiência. Então, são retirados desses modelos vários equipamentos, né, desses
automóveis para que eles se enquadrem naquele valor que é permitido de R$ 70 mil. Então, por meio dessas entidades, elas dizem que a partir do ano que vem não será mais possível fazer esses modelos com essas especificações, porque desde 2009 que esse valor não é reajustado, então elas não conseguem mais atender a esse limite e vai acabar acontecendo que esses carros destinados às pessoas com deficiência serão carros mais compactos e que aí não vão atender a todas as necessidades das pessoas, especialmente das pessoas que precisam de um carro maior, que tem que carregar a cadeira de rodas, por exemplo. Então, essa era a nossa expectativa de que na próxima reunião do CONFAZ, esse valor seria reajustado e, segundo a correção que durante esse tempo não foi corrigido, esse valor ficaria em torno de R$ 110 mil. E aí, de repente, a gente viu essa notícia de que o CONFAZ se reuniu no dia 30 de julho e fez algumas alterações na isenção do ICMS para pessoa com deficiência, e pelo contrário, nada daquilo da nossa expectativa aconteceu. Então, ao invés de aumentar o valor continuou da mesma forma, mas fizeram alterações para pior, para dificultar ainda mais o acesso das pessoas com deficiência a essa isenção. Então, eu trouxe aqui para vocês essas alterações, o que esse convênio trouxe na realidade, né? Então, esse é o convênio 59 de 2020, essa reunião, como eu disse, foi no dia 30 de julho, agora. E aí, já na cláusula segunda, ele mudou aqui quem serão as pessoas com deficiência física que serão beneficiárias da isenção do ICMS. Então, agora, antes falava em deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, a incapacidade total ou parcial para dirigir. E aí, agora, eles acrescentaram o seguinte: deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, alcançando tão somente as deficiências de grau moderado ou grave. Então, pessoas com deficiência consideradas leves não mais terão direito à isenção do ICMS na compra do carro. E essa deficiência moderada e grave ainda são aquelas que comprometem parcialmente ou totalmente as funções dos segmentos corpóreos que envolvem a segurança da direção veicular. Então, se tem uma deficiência grave, mas que não tem nenhuma relação com a direção veicular, também não terá direito à isenção do ICMS. Então, é grave isso, porque aqui muitas pessoas serão excluídas desse benefício. Outra mudança, a comprovação da deficiência. Então, a comprovação da deficiência antes, da deficiência física e visual, ela era a comprovação da deficiência física, visual, da cláusula segunda, bem como do comprometimento da função física e da incapacidade total ou parcial para dirigir, será feita por laudo pericial, emitido por entidades públicas ou privadas, credenciadas, ou por profissionais credenciados indicados pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Isso era o que era antes. Agora, eles colocaram a possibilidade, podendo, a critério da unidade federada, então, cada Estado e o Distrito Federal pode suprir esse laudo com aquele laudo apresentado lá na Receita Federal para isenção
do IPI. Até aqui tudo bem, né? Porque facilita. Então, você não teria que apresentar um outro laudo, sendo que você já tem aquele laudo lá que você apresentou na Receita Federal para isenção do IPI. Mas depois eu vou. Tem um outro artigo aqui que complica um pouco essa questão do laudo. Com relação aos condutores autorizados, eles também criaram mais uma dificuldade aqui. Então, antes, a pessoa não tinha a necessidade do condutor autorizado morar na mesma cidade da pessoa beneficiária da isenção. Agora, os condutores, eles devem comprovar residência na mesma localidade do beneficiário, nos termos definidos na legislação da respectiva unidade federada. Então, mais uma dificuldade. A pessoa, para ser condutor autorizado da pessoa com deficiência, ela tem que residir na mesma localidade do beneficiário da isenção. A comprovação também da residência, antigamente era mais genérico, o artigo falava apenas que tinha que comprovar a residência. Agora, tanto a pessoa beneficiária quanto a pessoa condutora, ela tem que comprovar a residência. Então, o interessado, portador de deficiência, deste convênio, tem que comprovar a residência, porque, como eles colocaram a exigência, né, também do condutor, tanto a pessoa que é beneficiária quanto o condutor tem que comprovar essa residência na mesma localidade. Com relação à deficiência, eles colocaram aí, essas são as alterações que eles fizeram no próprio convênio. E aí o anexo 2, ele traz várias outras alterações, eles acrescentaram artigos no convênio 38 lá, que é o convênio, o primeiro convênio que concedeu a isenção, que é o convênio 38 de 2012. Então, a deficiência, aí eles colocaram assim, importante, a deficiência deve ser atestada por equipe, então, 2 médicos responsáveis pela área correspondente à deficiência e que prestem serviço para a unidade credenciada emissora do laudo. Então, esses 2 médicos devem pertencer à mesma unidade que está fornecendo aquele laudo. O laudo só pode ser emitido se a deficiência atender cumulativamente. Então, tem que ter essas 3 hipóteses. Cumulativamente, os critérios de deficiência. Então, tem que ter a deficiência, essa deficiência tem que ser permanente e tem que gerar incapacidade. Então, tem que cumular esses 3 requisitos para que a pessoa tenha direito à isenção. A cláusula segunda fica acrescida. Então, aqui houve um acréscimo do parágrafo 6º na cláusula segunda do convênio. Então, eles acrescentaram o parágrafo 6º, que diz o seguinte: o benefício previsto nessa cláusula, que é a isenção, somente se aplica à operação de saída amparada por isenção de imposto sobre produtos industrializados. Então, para ter direito à isenção, do ICMS, tem que ter direito também à isenção do IPI. Aí eles acrescentaram aqui, na cláusula segunda, o que é deficiência permanente e o que é incapacidade, para ficar bem claro, porque já que diz que tem que acumular esses 3 requisitos, eles acrescentaram esses conceitos aqui do que é deficiência permanente e do que é incapacidade. E aí eles acrescentaram também os parágrafos do 7º ao 11. Aí o parágrafo 7 diz o seguinte: a critério da unidade federada,
a exigência do laudo pericial, de que trata o parágrafo 1º, poderá ser suprido pelo laudo apresentado à Secretaria da Receita Federal para a concessão do IPI. Isso ele já tinha dito lá atrás também, né? Quando ele fez aquela alteração no próprio convênio. O parágrafo 8º diz o seguinte: o benefício previsto nesse convênio somente poderá ser concedido se a deficiência atender cumulativamente aos critérios de deficiência, deficiência permanente, incapacidade, manifestando-se sob uma das formas de deficiência física, moderada ou grave, visual, mental, severa ou profunda, ou autismo. Então, para todas as deficiências, terá que atender a esse critério de ser deficiência permanente e gerar a incapacidade. No artigo 9º, não se aplica o disposto no parágrafo 7º, que é aquele critério lá de utilizar o laudo da Receita Federal para a Receita Estadual, desta cláusula ao Distrito Federal e ao Estado de Mato Grosso. Olha só, então o Distrito Federal e o Estado de Mato Grosso, você terá que fazer outro laudo, porque está dito aqui que esses dois estados, eles não vão adotar esse critério do laudo lá da Receita Federal suprir o laudo da Receita Estadual. E aí eu fui conferir no convênio 38 e o Distrito Federal já fazia essa ressalva. Então, o que houve aqui, na verdade, foi o acréscimo do Estado de Mato Grosso. Parágrafo 10. Para as deficiências previstas no inciso 1, que é a deficiência física, a indicação de terceiro condutor somente será permitida se declarado no laudo pericial que o beneficiário se encontra em incapacidade total para dirigir o veículo automotor. Então, se a pessoa com deficiência física, se ela vai dirigir o carro, ela só pode indicar 2 condutores, e não 3, como nas outras deficiências que não dirige, que a pessoa não dirige. Então, só nesse caso, se ela não dirigir, mas isso tem que constar do laudo, especificamente que ela não tem autonomia para dirigir. Aí, nesse caso, ela vai ter também direito, então, aos 3 condutores. E aí, o parágrafo 11 diz o seguinte: responde, isso aqui para mim foi o fim da picada, responde solidariamente pelo pagamento do imposto devido, nos termos da legislação da respectiva unidade federada, o profissional da área de saúde, caso seja comprovado fraude em laudo pericial, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis e a apresentação de denúncia ao Conselho Regional de Medicina. Então, gente, o que a gente já sabe, que a gente já tem dificuldade, que muitas pessoas até desistem de buscar esse direito às isenções, é a dificuldade de se obter esses laudos, né? A gente sabe da grande dificuldade que é de ter um médico ali porque não basta o médico. No caso da deficiência intelectual, por exemplo, precisa do laudo ser assinado pelo médico, pelo psicólogo e pelo diretor do hospital. Aí, no caso da deficiência física que a gente viu, 2 médicos especialistas. Então, olha só a dificuldade. E ainda fazendo essa pressão sobre os médicos, né? Olha só, se você concede um laudo, diz que a pessoa tem a deficiência, que a deficiência é permanente e que gera incapacidade, isso, a critério da Receita, se considerar que houve fraude, esse médico pode ser punido, tanto pagando o imposto devido, né, que a pessoa deixou de recolher, quanto ainda sanções penais, civis e ainda uma representação no Conselho Regional de Medicina. Então, é realmente uma pressão que impuseram aos médicos na emissão desses laudos. E aí a gente sabe que isso só dificulta ainda mais o acesso desse direito às pessoas com deficiência. E
Depois ele revogou, então, algumas cláusulas aqui, mas que considerava que cada estado poderia estabelecer outros graus de deficiência, isso foi cancelado, isso foi revogado, e a condição também que já existia lá do Distrito Federal não aceitar o laudo, como eles ampliaram essa questão também para o Mato Grosso, essa cláusula, esse parágrafo também foi revogado. E aí ele diz no último artigo aqui que esse convênio ele vai entrar em vigor, ele vai produzir os efeitos a partir de janeiro de 2021. Então, é preocupante e a gente sabe que o retrocesso o tempo inteiro está batendo a nossa porta e agora muito bem justificado com as questões da pandemia, a gente está no meio de uma pandemia, então várias sinalizações têm sido feitas nesse retrocesso dos direitos das pessoas com deficiência, a gente precisa ficar muito atento a isso. Lembrando que esse convênio do CONFAS, ele tem que ser ratificado em cada unidade da federação. Então, a gente fez há pouco movimento aqui no Distrito Federal, porque o convênio anterior que prorrogava o prazo para que as pessoas continuassem tendo direito às isenções, o CONFAS tinha feito essa prorrogação e o Distrito Federal ele não tinha ratificado essa prorrogação. E a gente teve que fazer aqui um movimento para que isso acontecesse. Finalmente aconteceu, mas é sempre isso, como todo ano a gente tem que fazer esse movimento para prorrogar a isenção, agora a gente tem que fazer esse movimento para que essas alterações elas não sejam ratificadas pelos estados. Então, cada um aí no seu estado agora tem que se mobilizar para que essas alterações feitas, elas não sejam ratificadas no seu estado. Então, vai depender da gente o que vai acontecer a partir de 2021. Então, é hora de unir forças e cada um aí se lembrar de qual foi o candidato que você votou, porque como é que se dá essa ratificação? O governo, o governador, ele tem que mandar uma minuta de decreto legislativo para a Câmara, no nosso caso, a Câmara Distrital, e as câmaras legislativas dos estados, para que os deputados, eles ratifiquem esse convênio. Então, tem que haver essa mobilização na Assembleia Legislativa e na nossa aqui do Distrito Federal, para que esse convênio não seja ratificado, para que essas alterações não sejam ratificadas, porque vocês viram aí quantos prejuízos as pessoas com deficiência terão com essa ratificação pelos estados. E aí, algumas coisas que eu queria falar, então, assim, algumas conclusões, né? Primeiro que o valor continuou o mesmo, né? Então, continua o valor de R$70 mil para a compra do carro. A comprovação da deficiência, como ainda a gente não tem avaliação biopsicossocial, ela continua sendo feita por meio de uma avaliação médica apenas, né? Então, os critérios são de cada médico, então são critérios subjetivos. A gente precisa urgentemente ter essa avaliação da deficiência conforme previsto na Lei Brasileira de Inclusão e na Convenção e na Lei Brasileira de Inclusão, que tem que levar em conta não só a limitação, mas todo o contexto social e econômico da pessoa com deficiência. Então, mais uma vez, a gente está vendo que para cada direito existe uma exigência diferente, um laudo diferente, e isso é cansativo e isso exclui as pessoas das políticas públicas. Então, continua esse critério aí a cargo de cada médico que vai definir se se a sua deficiência é incapacitante e se vai dar direito ou não à isenção do ICMS. Então, essa avaliação, ela não leva em conta as barreiras, nem leva em conta esse contexto social em que as pessoas com deficiência vivem. E tudo isso, né, ainda por conta dessa avaliação que a gente não tem. Esse foi
feito esse novo grupo de trabalho para definir a avaliação, mas ainda a gente não tem definitivamente a avaliação biopsicossocial. E aí, quem tem interesse, quem já estava pensando em comprar o carro, você tem até dezembro, caso a gente não consiga reverter essa situação. Então, se você quer se antecipar, se você já tinha essa expectativa de comprar um carro com isenção, agora a gente tem esse prazo aí até dezembro e vai depender a não ser ratificado da nossa mobilização, né? Então, era isso que eu tinha para falar. A gente vai continuar aqui voltando a esse tema, porque é sempre assim, a gente acha que está resolvido, mas o retrocesso ele está aí, né? Então, a gente não pode descuidar. E sempre que eu tiver uma informação nova, eu vou voltar aqui para falar com vocês. Mas sem mobilização, a gente não muda esse contexto da inclusão no Brasil, infelizmente. A gente sabe que a política é uma política compensatória, porque há muita dificuldade de mobilidade, né, pelas cidades, por parte das pessoas com deficiência, porque as barreiras são imensas, tanto no transporte quanto as barreiras urbanísticas, e esse benefício ele vem para compensar essas dificuldades que a pessoa com deficiência tem. Mas a gente tem que ficar muito atento a todas essas mudanças, ok? Então, era isso. Vamos ver aqui as perguntinhas. Como saber, o Marcos André, como saber qual o grau de deficiência? Marcos, é o laudo que vai definir, né? O médico que vai fazer a avaliação, o critério será dele de definir qual é o grau, né, da deficiência. Tem os critérios, né? Tem uns critérios lá com base no decreto, agora não me lembro o número do decreto, 3289, que define lá o que é cada tipo de deficiência, né? Então, a gente, infelizmente, ainda usa esse decreto porque não tem avaliação biopsicossocial. Mas é o médico que vai definir com base na perícia que ele vai fazer. Dei entrada no Rivoneide, dei entrada no benefício da minha filha desde janeiro. Ela tem esclosofenia e retardo mental, mas não sai nenhuma resposta. Se você está falando do benefício da isenção, hoje em dia esse processo ele é bem mais rápido, porque em quase todos os estados ele já é feito eletronicamente. Então, se for da isenção, procure saber aí o que está acontecendo de estar demorando, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui. Laudo médico de clínica particular é aceito? Cláudia, não é aceito. Tem que ser do SUS ou de uma entidade. A entidade particular, ela tem que ser conveniada ao SUS. Se ela não for conveniada ao SUS, não serve. Então, ou é do SUS ou é de entidade particular conveniada ao SUS. Esse governo, retrocesso. Boa tarde. Sobre a isenção do IPVA, é válido de quanto em quanto tempo? Bom, o convênio do ICMS, ele restringiu, né? Ele aumentou o prazo para você poder fazer a troca do carro para 4 anos. E aí você tem que ver no seu estado, porque o IPVA não tem um convênio do IPVA para que todos os estados tenham o mesmo procedimento. Então, cada estado tem um procedimento diferente com relação ao IPVA. Aí você tem que se informar na Secretaria Estadual do seu estado qual é o prazo para a troca do carro que tem a isenção do IPVA. Normalmente, eles seguem o mesmo prazo do ICMS. Mas aí é bom conferir direitinho como é que cada estado trata essa questão do IPVA.
Vamos lá. Então, era isso, gente. Boa tarde. Peraí, Roberta. E depois que consegue a documentação, qual a validade para comprar o carro? Tem uma validade lá no próprio laudo, tem a validade, o tempo que você tem para comprar o carro. Então, você tem que ficar atenta, porque você concede, a Receita Federal e a Receita Estadual, ela concede o prazo, ela vai te dar uma carta de isenção, e na carta de isenção tem o prazo que você tem que comprar o carro para garantir aquela isenção. Então, na própria carta de isenção, vai estar lá dito qual é o prazo, tá certo? Então, era isso, gente. Até a próxima semana com um novo assunto aqui. Espero que com notícias boas, notícias assim que vão fazer uma diferença na vida de vocês. Eu até mudei o tema dessa semana, porque eu fico procurando assim assuntos que são de interesses de vocês e que vão trazer um benefício, e não que a gente venha aqui ficar falando de notícias ruins, né? Mas as notícias ruins também vocês precisam saber, porque a gente, quando tem a notícia ruim, a gente tem que se mobilizar para que ela não aconteça, né? Para que a gente consiga reverter essas notícias ruins. E as notícias boas eu gosto de dar, porque aí é um caminho para você ir buscar aquele direito, para você se beneficiar de uma política, de um benefício e tentar melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Então, até a próxima semana com nova live, novo assunto, e eu espero que seja com um assunto que vale garantir, então, esse direito aí, um direito que vai lhe trazer uma melhoria na sua qualidade de vida, ok? Tchau, tchau e até a semana que vem.